Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Rebelo, tô aqui para começar mais um vídeo aqui no canal para falar da vitória do Barça contra o Celta de Vigo, essa vitória no Spotify Camp Nou, literalmente sem nenhum sorriso, é uma vitória sem graça, futebolisticamente falando, e pelas péssimas notícias, principalmente das lesões que o Barcelona teve, é uma vitória sem nenhum sorriso, é uma vitória sem nenhuma graça do Barça para cima do Celta de Vigo. Seguinte pessoal, sem mais enrolação, vamos começar. Antes do jogo, eu falava que ia ser uma parada dura pro Barça, porque o Celta de Vigo é muito bom time. Estava na sexta posição e era um time que, principalmente pelos lados do campo, podia oferecer muito perigo ao Barcelona. É um time que joga num 3-5-2 e oferece risco ao adversário por causa dos seus alas. E normalmente sai bem da pressão, ataca as costas de defesas altas como a do Barça, principalmente a do Barcelona. E eu achava que seria uma parada dura pro Barcelona, mas que mesmo assim o Barça, por jogar no Spotify Camp Nou, por ter que defender a vantagem contra o Real Madrid, o Barcelona devia vencer. Assim aconteceu, né? O Hansi Flick optou por usar o quarto meio-campista, o Gavi como falso ponta, em questão do Rashford na ponta. Acho que foi uma decisão pensando que o Celta é um time que gosta de atacar as costas do adversário, então ter o quarto meio-campista ajudaria a ter mais controle da bola. O Gavi também é um jogador que pressiona mais do que o Rashford. Então você ter intensidade para recuperar muitas bolas e você manter a bola com um meio-campista a mais, em tese, é muito bom para você evitar tantas transições como o Celta esperava. Nos primeiros 20 minutos, um jogo muito intenso, o Celta de Vigo pressionando o Barcelona alto e também atacando as costas do Barça. Os alas do Celta foram muito perigosos, porque o Barcelona pressionava, tentava dar o bote com seus dois laterais, o Koundé e o Cancelo, até aquela parte do jogo, mas sempre chegavam atrasados, o Celta conseguia sair no 1-2 e gerou oportunidades. O João Garcia teve que fazer uma defesaça logo no começo do jogo, depois o Celta teve outra boa, que conseguiu entrar na defesa do Barcelona com bons passes. Então assim, não foi um jogo fácil para o Barcelona, principalmente até conseguir o primeiro gol. Era um jogo muito disputado e muito igual nos primeiros 20 minutos. Depois, naturalmente, o Barcelona com um time que tem meio-campistas melhores, que tem mais qualidade para manter a posse da bola, o Barcelona conseguiu empurrar o Celta de Vigo para trás. E aí que eu acho que está o problema do jogo. Porque todas as coisas especiais do primeiro tempo, sejam os lançamentos, sejam as jogadas individuais, sejam os passes de trivela, todas essas jogadas especiais saíram do pé do Lamine. E o Lamine não durou para sempre no jogo. O Barcelona foi nessa de empurrar o Celta de Vigo para trás, conseguiu ter volume, conseguiu gerar ocasiões de perigo, não de gol, porque o Barcelona só foi finalizar a primeira vez no gol no lance do pênalti, mas o Barcelona conseguiu rodar a área, conseguiu gerar situações de perigo, e o Lamine Yamal acha o pênalti, que é pênalti de fato, né? Acho que não tem nenhum questionamento em questão ao pênalti, né? A arbitragem da Espanha é sempre tão questionada. Acho que em relação a esse pênalti não tem nada a se questionar. É pênalti, o Lamine vai pra bola, converte. E aí vem a segunda tragédia do jogo, porque o Cancelo acaba se machucando antes. E perdeu o Cancelo. Ele leva a mão no joelho, né? Perdeu o Cancelo. Essa altura da temporada, tudo bem que só tem a La Liga pra disputar, mas ainda tem um clássico contra o Real Madrid. Perdeu o Cancelo, era muito ruim, e perdeu o Lamine, nem se fala. O Lamine leva a mão ao posterior de coxa. Falei nas minhas outras redes sociais já sobre a possível gravidade dessa lesão, mas se realmente se confirmar a lesão no posterior de coxa, normalmente esse tipo de lesão, a média de recuperação é de 4 a 6 semanas. Então assim, o Lamine ficaria um mês fora, perderia todo o resto da temporada do Barcelona, perderia o clássico contra o Real Madrid do Spotify Camp Nou, e estaria disponível ali num período pouco antes da Copa do Mundo. Se forem 6 semanas de recuperação, aí o prazo é realmente um pouquinho mais apertado para ele já chegar se recuperando pro Mundial. O Lamine provavelmente não corre risco de perder a Copa do Mundo. Se nem o Estevão, que teve uma lesão tão dura na posterior da coxa também, está cravado como fora da Copa, é pouco provável que o Lamine fique fora. Provavelmente é uma lesão de 4 a 6 semanas de duração. Pelo menos as primeiras sensações de marca, mundo deportivo, apontam que sim, será confirmada uma lesão no posterior da coxa do Lamine. Provavelmente não vai ser só um susto, um desconforto, nada.
vai ser uma lesão, mas provavelmente de 4 a 6 semanas de recuperação. Enfim, vamos esperar mais exames para ver. Voltando a falar do jogo, fica muito tempo paralisado também por atendimento a um torcedor do Barcelona, que todos nós esperamos que esteja bem. Ainda não se sabe direito o que aconteceu com o torcedor, mas fato é que o jogo ficou quase 10 minutos paralisado após o gol para atendimento do torcedor também, e quando volta é basicamente a administração do 1 a 0 do Barça até que se aponte o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que algumas coisas ficaram claras. O primeiro, que o Celta de Vigo já não tinha o mesmo gás para pressionar e para endurecer o jogo para o Barça que tinha no primeiro tempo. Não tinha mais aquela intensidade para colocar, principalmente para cima dos meio-campistas do Barcelona. Então, Pedri, o Eric Garcia, o próprio Dani Olmo jogaram mais tranquilos, mais longe de pressão no segundo tempo. E aí o Barça teve mais a bola, evitou mais transições, evitou jogadas de perigo do Celta. Não que o Celta não tenha gerado sensações de perigo, mas não gerou tantas ocasiões de gol. O Barcelona conseguiu rodar muito mais a bola. Entrou o Fermin no lugar do Gavi. Eu gostei porque o Fermin foi muito mais incisivo do que o Gavi. Acho que a questão do quarto meio-campista, do falso ponta, que o Hansi Flick pensou, o Gavi foi um falso ponta até demais, porque realmente faltou incisividade pro Gavi para tornar as jogadas verticais. Ficou um pouquinho daquele jogo do Xavi, que o Xavi sempre queria ter um quarto meio-campista, mas até colocar o Rafinha como quarto meio-campista nos últimos dias do Xavi como treinador, esse quarto meio-campista quase sempre tornou o time muito horizontal, de passes de lado. O Hansi Flick não quer só isso, o Hansi Flick quer passes de lado quando necessário sim, mas também passes para frente. Eu acho que o Gavi foi muito mais de passes para o lado e para trás do que de passes para frente. Então gostei também da entrada do Fermin no segundo tempo. Mas assim, que eu gosto da entrada, mas que muda pouca coisa no jogo. Outra coisa que eu acho que ficou clara é porque o Rony Bardghji ficou sumido durante um tempo. Eu gosto muito do Rony Bardghji, acho que ele cumpre muito bem a função de um reserva, e ele é um jovem talentosíssimo que o Barcelona contratou por 3 milhões de euros do Copenhague. Então assim, é uma oportunidade de mercado que o Barcelona teve sensacional, que talvez saia ao fim da temporada, vamos ver, talvez até por uma transferência ou por um empréstimo. Alguns clubes europeus estão de olho, mas ficou claro por que ele está tão atrás do Lamine Yamal. Claro que todos estão atrás do Lamine Yamal hoje em dia, mas se questionava por que não jogam os dois juntos, por que muitas vezes o Lamine não descansa um pouco mais para dar minutos ao Rony também. E eu acho que hoje ficou bastante claro. Depois que o Lamine sai, todas as coisas especiais do jogo acabaram. O Fermin não conseguia tirar muita coisa pela esquerda, o Baldé também entrou no nível da temporada do Baldé, porque a temporada do Baldé é isso aí. Não é muito mais do que ele apresentou hoje, simplesmente regular. E o Rony não conseguiu tirar nada de especial. Eu acho que o jogo do Rony é ruim. Não que o Rony seja um jogador ruim e faça isso em todas as partidas, mas hoje o jogo do Rony é muito ruim. E na média do Rony, ele não é tão especial quanto o Lamine, então ele não consegue tirar leite de pedra como o Lamine tira. O Lamine marcado por 2, estando parado, o Lamine consegue tirar situações de perigo para o Barcelona. Hoje ficou claro que o Rony não consegue. É sim um jogador a somar, um jogador especial, que pode cumprir bem, e que provavelmente até seja o titular contra o Real Madrid no Clássico, mas sem o Lamine Yamal, o Barcelona perde praticamente todo o poderio de drible, de repertório, de driblar parado, de situações de jogadas especiais que ninguém está esperando. Então o segundo tempo foi isso. Foi basicamente bolas ao Pedri, para que ele controle o jogo e os minutos passem, para o Barcelona poder confirmar os 3 pontos de vantagem. Assim foi, eu acho que o Hansi Flick demorou até um pouco para colocar o Frenkie de Jong, porque no fim do jogo o Eric Garcia virou basicamente um defensor, não ajudava muito na construção, e o Pedri já estava ficando sobrecarregado, tendo que tocar a bola na direita, na esquerda, indo para todos os lugares do campo. E eu achava que o Frenkie de Jong tinha que entrar logo. A partir do momento que entra o Frenkie de Jong e o Pedri continua no jogo, o Barcelona consegue controla melhor, não dá tantas brechas para o Celta de Vigo ter espetadas no ataque, e aí eu acho que consegue controlar bem a posse e controlar bem a vitória. A melhor coisa do jogo de hoje é os 3 pontos, porque não tem muitas boas sensações, também não tem boas notícias,
Enfim, é um jogo duro pro Barcelona e duro para a seleção espanhola, né? Seleção espanhola, seleção portuguesa também que pode perder o Cancelo, enfim. Falando agora um pouquinho da vantagem do Barcelona e do tamanho dela. Gente, são 9 pontos de vantagem. O Barcelona não teve 9 pontos de vantagem durante todo o campeonato. O Barcelona até deixou a liderança escapar algumas vezes. Ora ficou em 4 pontos, ora ficou em 1 ponto só pro Barça. Ora o Real Madrid também teve vantagem. Mas fato é que o Barcelona foi muito mais constante no campeonato do que o Real Madrid. Foi um time melhor do que o Real Madrid no campeonato espanhol. E nessa reta final tem 9 pontos de vantagem com 18 a serem disputados. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Você ter... O Barcelona tem a metade dos pontos que restam a ser disputados. O Barcelona tem a metade disso em vantagem. Pensa que um time num campeonato de 80 pontos comece a vantagem com 40. Claro que com as devidas proporções, né? O Barcelona tem 9 de vantagem dos 18 a serem disputados. Próximo jogo, contra o Getafe fora de casa, um jogo muito chato. Se o jogo contra o Getafe já pudesse ter sido antes, eu acho que pro Barcelona era o ideal. O Barcelona provavelmente vai ter que ir até lá, ganhar para seguir com 9 pontos, e aí com 15 a serem disputados, para seguir com essa vantagem de 9 até o clássico contra o Real Madrid, onde basicamente ele deve jogar para confirmar o título de La Liga. Mas o jogo contra o Getafe, que é o próximo jogo do Barça, deve ser um jogo duro, porque contra o Getafe todo mundo sabe que tem que tirar leite de pedra, e o Barcelona não vai ter Lamine, não vai ter Rafinha, para tirar esse leite de pedra. Enfim, pessoal, é isso. Boa vitória do Barcelona. Boa na tabela, em sensações nem tanto, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa é a minha análise do jogo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês e deixa nos comentários o que vocês acham da lesão do Lamine Yamal. Bom, é isso, valeu, falou e tchau.